Bom, vamos lá, pessoal. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é falar um pouquinho sobre a nossa jornada para conectar os nossos e-commerces às nossas lojas e hubs em todo o Brasil, né? Então, antes disso, eu quero falar um pouquinho, uns minutinhos aqui rapidinho sobre o Grupo Boticário, né? O grupo, obviamente, ele não é só loja, todo mundo certamente conhece a loja do Boticário, já passou por alguma loja do Boticário, mas a gente tem várias marcas envolvidas aí por trás. Não vou falar absolutamente de todas, mas certamente aí vocês devem conhecer muitas delas, além de todas as marcas e, obviamente, as empresas que a gente acabou adquirindo nos últimos meses através de aquisições como Casa Magalhães, de AVB, que vão nos apoiar aí na frente de PDV, na frente de Data Science, que é super importante, vou falar um pouquinho mais para frente dessa importância também. Nós contamos com 2 plantas industriais mega modernas, mega tecnológicas, né? Então, super focadas principalmente na questão da sustentabilidade. Mais de 4.000 lojas, fazendo que o grupo certamente seja o maior franqueador do Brasil hoje e a maior franquia de belezas do mundo. Além de 144 distribuidores e canal direto. A gente está no Brasil em mais 15 países, sendo que fora do Brasil a nossa maior rede fica em Portugal, onde nós também somos a maior rede de belezas por lá. 6 centros de distribuição, mais de 45 mil colaboradores e no ano de 2020 a gente fez uma receita de 15,7 bilhões. Tá? Partindo para o próximo aqui, qual que é a ideia? Eu separei em 3 tópicos, para tentar ser bem breve. Falando justamente sobre essa questão da internalização dos times e do crescimento do e-commerce. O segundo, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da integração entre tecnologia e as outras áreas e como isso foi mega importante, principalmente para poder estabelecer o nosso modelo de trabalho e como está sendo importante, inclusive, para esse crescimento e para essa expansão. E, por fim, o olhar do Omnichannel como um produto digital, né? A gente vai falar um pouquinho que não se trata apenas de expansão, de absorção, de entrega rápida, mas tem muita coisa envolvida, tem muita coisa por trás e tem muita experiência que a gente precisa construir também para poder garantir que isso funcione muito bem. Antes de falar sobre isso, é importante dar um passo para trás. Assim, eu vou chegar ali em 2019, né? Em 2019, o Grupo Boticário fez a compra da Beleza na Web, que certamente foi mega importante, principalmente para a nossa internalização. Beleza na Web trouxe para o Grupo Boticário um time mega especializado, um time pronto de e-commerce, além de uma plataforma pronta de e-commerce. Né? Então, era um time bem técnico, que já era referência no mercado, em termos de stack tecnológica, em termos de como eles operavam em cloud, já tinham palestrado em vários eventos e certamente eram conhecidos aí no mercado por muita gente. Isso certamente apoiou muito o crescimento aqui dentro do GB, principalmente falando em termos de e-com, tá? Só que certamente a compra de uma empresa, a aquisição de uma empresa, principalmente uma empresa como Beleza na Web, que vinha com a sua cultura pronta, né, o seu modelo de trabalho estabelecido, traz vários desafios, né? Então, em 2020, o que a gente precisou fazer para poder garantir com que realmente, cara, os times operassem em conjunto, né? Trazer um pouco da cultura do grupo. Um pouco não, né? Trazer bastante dessa cultura do grupo. Então, realmente, como é que a gente fortalece a cultura do grupo Boticário para um time que está entrando e, obviamente, teme, cara, ter os seus processos alterados, ter mudanças sendo feitas ali no seu dia a dia, no seu modus operandi, nas suas técnicas de trabalho. A ideia aqui foi principalmente levar para eles que somos, antes de qualquer coisa, uma empresa formada por pessoas, né? Então, nós respeitamos muito a história das empresas, a gente respeita muito o trabalho que era feito por cada uma delas, e certamente a gente ia respeitar muito o trabalho que vinha sendo feito por Beleza na Web e simplesmente potencializar isso aqui dentro, né? E mostrar que todo esse time estava sendo acolhido e a ideia era simplesmente potencializar o trabalho deles. Então, com isso, uma vez que a gente integrou esse time dentro de casa, a gente começou a fazer uma buscar ter uma visão mais horizontal da jornada do consumidor, né? Então, o que significa isso? Quando a gente pega um e-com, a gente consegue fatiar ele horizontalmente em vários pedaços e pensar em, cara, desde o onboarding dele até o momento em que o produto chega na casa do consumidor, certamente tem várias etapas hipercomplexas e verticais muito, muito importantes para o negócio, né? Então, cara, como é que a gente fatia isso? Como é que a gente quebra isso, né? Em várias etapas? Por quê? Porque a gente precisava principalmente descentralizar bastante esse conhecimento para poder crescer onde a gente precisava crescer no momento certo, né? Então, o terceiro passo aqui foi justamente, depois desse olhar, ter uma reorganização estrutural de todos os times. Então, a gente redefiniu o nosso modelo de trabalho interno, onde a gente começou a operar, obviamente, dentro do e-com. Dentro do GB, a gente já vinha operando em outras diretorias dessa forma, mas a gente passou a operar no e-com também,
uma maneira de cadeia de valor, né? Um formato de cadeia de valor onde a gente entregava dentro de cada squad dessa cadeia de valor uma experiência específica e tinha um time mega especializado focado naquilo. Então, é como você ter um time de checkout que é mega especializado em checkout, meio de pagamento e tudo que envolve esse contexto. E certamente você cria um apoio muito grande, principalmente uma cobertura, não só para as pessoas que estão dentro daquele time, permitindo com que elas depois transitem entre outros times, caso elas encerrem ciclos dentro dessas squads, mas permitindo também que a gente se proteja, né? Putz, principalmente descentralizando esse conhecimento, fazendo com que tudo não fique dentro da cabeça de uma só pessoa. Então, é muito natural, quando você faz uma internalização, que o conhecimento ele esteja retido em uma ou duas ou três pessoas ali. Então, como é que a gente faz para disseminar isso? Então, essa reorganização, ela apoiou muito nesse crescimento e tem dado muito, muito certo hoje em dia. Outro ponto, né, é operar de verdade com squads autônomas, né? Então, assim, o que significa isso? Cara, a gente precisa fazer com que as squads elas consigam operar sozinhas, fazer com que elas realmente olhem para uma jornada específica, para uma etapa específica do Econ e consigam trabalhar realizando discoveries, realizando testes, trabalhando em cima da própria stack de tecnologia, entendendo se a stack que está operando dentro daquela determinada etapa faz sentido, né? Ou se a gente poderia melhorar, ou se a gente poderia trazer algo diferente que agregue mais ao negócio. E além disso, essas squads elas têm um papel fundamental, que é o que eu estou chamando aqui de olhar 360, né? Que é, putz, a gente não tem que olhar só para o Econ, a gente tem que olhar para a ponta inteira, né? A gente tem que olhar para a cadeia inteira. Quando se fala de Grupo Boticário, principalmente, a gente, cara, somos uma das poucas empresas no mundo que detém, né, o poder e a autossuficiência de toda a cadeia, desde a produção até a chegada do produto na casa do cliente. Então, como é que a gente tem essa visão se a gente estiver olhando para várias coisas ao mesmo tempo? Então, especializar essas squads e fazer com que elas se comuniquem com todos os times foi mega importante, porque dessa forma a gente faz entregas e a gente evita, obviamente, elos soltos aí no meio do caminho. Outro ponto foi o crescimento exponencial do time, né? Depois dessa vinda de Beleza na Web e a formação desses times, a gente conseguiu entender exatamente onde a gente precisava colocar mais pessoas para poder entregar mais valor para o negócio. Então, a gente colocou pessoas nos times certos e conseguimos crescer em 3 vezes o tamanho do time de e-commerce, isso falando dos últimos 12 meses. Né? Além disso, né, de partida, essa nova plataforma ela já trouxe para a gente um aumento de 30% na conversão, redução de 89% no tempo de carregamento e uma melhora de 8 pontos no nosso NPS, além de ser uma base extremamente importante para a gente poder evoluir a experiência do Omni aqui no GB, né? Então, que é o que a gente vai falar mais para frente. Seguindo aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo ponto, né, que é a questão da importância da integração entre tecnologia e as outras áreas. Quis trazer uma frase aqui para poder simbolizar um pouco esse slide, que diz respeito, indica basicamente que a transparência e o trabalho de priorização conjunta é essencial, né? E o que significa isso? A priorização aqui é feita de forma conjunta, né? Então, quando a gente vai trabalhar num quarter novo, quando a gente está começando a traçar os nossos OKRs e em seguida, obviamente, os nossos QBRs, a gente precisa envolver todo mundo, né? Então, falando de uma empresa do tamanho do grupo, principalmente, a gente precisa garantir que o time comercial, operação, marketing, jurídico e todos os demais estejam mega envolvidos e participando das decisões, inclusive para a gente poder entender a viabilidade das entregas que vão acontecer dali para frente. Dessa forma, a gente evita interrupções durante o quarter, a gente evita interrupções durante as sprints dos times, né? Então, que é super natural quando a gente está falando de tecnologia, a gente pelo menos mitiga, evitar até uma palavra mais forte demais, mas a gente pelo menos mitiga ao máximo esse tipo de erro. E, além disso, a gente não pega de surpresa as áreas, né? Porque pode ser que eles tenham as suas próprias priorizações, se a gente não envolve todo mundo e coloca todo mundo na mesma mesa, a gente acaba a gente acaba tendo muitas surpresas no futuro. Além disso, tecnologia voltada ao negócio, né? A internalização, ela traz, obviamente, vários desafios. Um deles é você tem que manter essa tecnologia. Então, quando você tem que manter essa tecnologia, isso a gente está falando de cloud, a gente está falando, obviamente, de toda a nossa operação de CI/CD, de todos os nossos microserviços, de absolutamente toda a atualização das nossas stacks, garantir que isso funcione muito bem, que isso esteja, obviamente, compliance e atualizado também, né? E é importantíssimo fazer com que isso aconteça ao passo da evolução do negócio, né? Então, não adianta a gente se iludir
né? Isso foi um aprendizado muito importante. A gente não pode se iludir achando que, cara, a gente vai parar 2 meses para poder fazer todo um refactory de um novo serviço aqui, porque é mega importante e a gente, cara, caso a gente não faça isso, a gente vai se prejudicar bastante, perder performance, whatever. Aqui, a gente precisa tentar trabalhar de maneira conjunta com a evolução do negócio, né? Então, como é que a gente faz para poder realmente tocar a evolução das nossas tecnologias e, ao mesmo tempo, tocar a evolução de produto, pensar no nosso consumidor, pensar no impacto da experiência que a gente está causando para ele ali no final e também no que a gente está entregando para os times de negócio poderem trabalhar da melhor forma possível, né? Outro ponto são os dados, né? Esse aqui é um ponto muito, muito, muito importante, né? Que a gente sabe que é importante de fato, mas é bem desafiador para poder trabalhar. Mas a gente tem tentado trabalhar da melhor maneira possível, porque sabemos os nossos objetivos, né? Então aqui dentro a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente sabe o que precisa medir para poder realmente mensurar se está dando certo, se a gente está alcançando os objetivos que a gente traçou. E, obviamente, que dentro do grupo, isso fez com que uma nova área fosse criada, né? A gente acabou criando uma diretoria de dados aqui dentro, super focada e mega transversal, apoiando absolutamente todos os times, tanto na parte de Data Engineering quanto na parte de Data Science. A compra da GAVB, que eu mencionei lá atrás, certamente veio para acelerar muito isso do nosso lado e é uma frente que a gente realmente está tentando tocar da melhor maneira possível. É cultural, mas é importante e é um exercício realmente diário para a gente poder, tanto nosso, né, como pessoas técnicas, assim, quanto, obviamente, dos times que estão demandando para as nossas áreas. É importante que a gente realmente atue na demanda certa, aplique energia no lugar certo para a gente poder não ficar se desgastando depois ou resolvendo problemas que talvez não existam, né? Outro ponto, né, que eu quis destacar é a questão do alinhamento. O alinhamento em relação a dar transparência ao processo de desenvolvimento é mega importante. Às vezes as pessoas isolam bastante o time de desenvolvedores, o time de tecnologia, o time de engenharia, como muitos chamam também, das áreas de negócio, das áreas de operação, áreas de negócio é até errado falar, mas das áreas comerciais, de marketing, operações, financeiro, e tudo mais. Cara, é muito natural a gente ter interrupções durante o processo de desenvolvimento, é muito natural a gente ter crises durante o processo e um ciclo de desenvolvimento, e é importantíssimo a gente manter alinhamento com as áreas para poder explicar o que está acontecendo, explicar por que a gente não vai entregar algo, porque isso pode prejudicar uma estratégia de negócio lá na frente. Né? Isso pode certamente prejudicar, talvez, um lançamento que precisava ser feito na Beauty e vai precisar ser cancelado. Chamamos Black Friday de Beauty Week, né, ou de Beauty Friday aqui no grupo. Então, é mega importante esse alinhamento e isso tem sido muito valioso para a gente. A gente realmente tem uma proximidade muito grande com todas as áreas aqui para poder garantir que, putz, mesmo as mensagens ruins sejam dadas mais cedo. Né? Então, isso é super importante. E com tudo isso, né, o que a gente percebeu, com todo esse contexto aqui que eu trouxe para vocês? Que faltava um elo ali no Econ, principalmente falando do time de tecnologia do Econ. Faltava um elo muito importante, né? Que era justamente o Omni. A gente começou a olhar para o Omni, né? E falar, cara, realmente é muito grande. Só que é muito grande e a gente não está fazendo muita coisa em termos de e-commerce, né? Em termos de experiência, em termos de jornada, para poder realmente levar mais clientes para as nossas lojas. Quando a gente olha para os nossos números, cara, são mais de 2.500 pontos físicos conectados com operação entre lojas e hubs. São mais de 50% das vendas do Econ hoje que já estão sendo entregues por franqueados. Mais de 95 mil pessoas visitando lojas a partir do Econ. Isso significa principalmente pessoas que compram no Econ, não iam até a loja, estão indo na loja e acabam comprando na loja também, ou conhecendo aquela loja mais próxima do bairro delas, né? Então, é outra frente mega valiosa. Além disso, a gente tem alguns números impressionantes aqui relacionados à entrega, né? Entrega em 1,7 dias através do franqueado, em 12 capitais com entrega no mesmo dia, e todas as lojas que a gente tem com retirada em até 24 horas, né? E através da nossa rede de franqueados também, a gente consegue entregar até 80% mais rápido versus os CDs. Então a gente percebeu, com tudo isso, que a gente precisava fazer alguma coisa para levar cada vez mais clientes para as nossas lojas, cada vez mais clientes para os nossos franqueados, ou fazer com que esses franqueados nos apoiem cada vez mais nessas entregas, porque a gente sabe que, falando de Econ, a ansiedade do consumidor é um negócio absurdo. Quando a gente compra online, a gente quer muito, muito, muito receber o mais rápido possível aquele produto na nossa casa. Então, com isso, né, a gente formou
realmente o que eu estou chamando aqui de Omni como um produto digital, né? A gente formou um time em 2021, a gente formou não, a gente integrou, porque era um time que já existia, e a gente simplesmente integrou ele ao nosso time de tecnologia, porque a gente percebeu que o foco não pode estar apenas em ser o maior, né? Mas a gente precisa entregar uma experiência boa para os nossos clientes e para os nossos franqueados. Isso significa, principalmente, né, cara, a integração do time de Omni ao Ecom, ela traz para a gente uma visão muito mais, aquela visão 360 que eu falei antes, né? Que é, cara, tudo que envolve o Omni, tudo que envolve essa cadeia, tudo que envolve essa entrega, desde o cadastro do produto, a avaliação do estoque, o entendimento do estoque, o entendimento de uma campanha, saber se o que a gente está oferecendo no e-commerce realmente está lá no franqueado, né? Se ele vai conseguir entregar aquilo que o cliente espera, porque, principalmente se tratando de produtos de beleza, é algo mega delicado. Então, você quer realmente receber aquilo que você viu em termos de conteúdo, aquilo que você avaliou no e-commerce. Então, essa integração foi super importante, né? Com isso, a gente conseguiu melhorar bastante, está conseguindo melhorar bastante, né? Um trabalho que está sendo feito agora, principalmente, a experiência na jornada dele ali no Ecom. Então, a gente busca dar um foco cada vez maior, desde o momento em que ele entra realmente nos nossos e-commerces, para poder tentar fazer com que ele vá até a loja, para poder fazer com que ele entenda que, putz, ele pode retirar um produto rapidinho ali perto da casa dele, se ele tem um aniversário, putz, para poder dar um presente daqui a pouco e, caramba, esqueci de comprar, podemos ser um canal mega importante, até porque o Boticário é uma das marcas mais presenteáveis do Brasil, se não a mais, né? Então, assim, isso é super importante agregar para o consumidor no fim das contas. Outro ponto que a gente percebeu que foi mega importante para o nosso crescimento tá relacionado à aproximação dos nossos parceiros, né? O que isso significa? Significa que a gente tem que entender a importância dos parceiros para poder fazer essa expansão, para poder fazer com que essa expansão aconteça, de fato, da melhor maneira possível. Isso ajuda a entender o nosso nível de dependência, isso ajuda a entender o nosso nível de time to market, né? Assim, putz, cara, quanto tempo a gente leva para poder fazer determinada feature, quanto tempo demora para a gente poder produzir algo novo no e-com e viabilizar isso lá na outra ponta, né? Viabilizar isso lá no franqueado. É aqui que certamente, por exemplo, a Casa Magalhães vai apoiar muito a gente na nossa linha de PDVs, por exemplo. Então, essa internalização como um todo, ela ajuda em toda essa estratégia, pensando em toda a cadeia, né? Monitoramento constante da operação. Isso aqui para a gente é mega, mega, mega importante, porque quando a gente está falando de 4.000 lojas e alguns e-commerces, a gente tem que garantir realmente que todo o nosso estoque está muito bem alinhado, que todos os nossos pedidos estão percorrendo o caminho correto para poder chegar até o franqueado, que os pedidos estão completos, que tudo isso está funcionando da melhor maneira possível, que a gente não está atrasando, que o cliente vai chegar até a loja e não vai se frustrar porque o pedido não chegou lá, né? Então, porque o pedido, em termos de tecnologia mesmo, não chegou lá ainda no sistema da loja para que eles pudessem preparar. Então, como é que a gente se antecipa, né, e tenta ser muito mais proativo do que reativo aos problemas? A gente tem que fazer isso monitorando muito. Então, assim, essa é uma parte mega importante dessa operação. Outro ponto que fortalece muito a nossa relação com o franqueado. O franqueado ele é extremamente importante para o grupo e a gente entende isso. Sabemos que boa parte da insegurança que vem quando a gente fala de e-commerce, né, principalmente numa empresa como um grupo que nasceu através da loja e veio para o mundo online, a gente quer trazer conforto para o franqueado e mostrar que o nosso papel aqui, o nosso objetivo, grande parte dele é levar mais clientes para a loja, é fazer com que os clientes circulem nas lojas ou fazer com que os próprios franqueados realizem essas entregas e acelerem esse processo para a gente. Então, eles são uma cadeia de apoio muito importante e essencial aqui nessa jornada também. Por fim, eu citei aqui 3 aprendizados, né, que eu achei super importantes, tem vários, mas eu quis destacar 3. Um deles é o cuidado com a comunicação com as pessoas, é a chave, né? Aqui a gente está falando principalmente lá da integração. Olhando lá atrás, quando a gente começou a internalizar um time que a gente não tinha, então era um time 100% terceirizado, não tínhamos time de desenvolvedores internos ou qualquer tipo de frente técnica atuando nos nossos e-commerces internalizados dentro de casa. Então, cara, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho de internalização, a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação. A gente tem que fazer assim como o Omni, né? Que é um trabalho
extremamente construído através de um trabalho conjunto de muitas áreas, garantir que todos tenham acesso às mesmas informações e um único direcional. E o que isso significa, né? Quando você internaliza um time, você não pode passar uma mensagem para um e esquecer de passar para o outro. Se é uma mensagem crítica, se é algo duro, se é algo que muda o dia a dia dessas pessoas, tenta falar com todo mundo de uma vez. Não faz o negócio parcelado, né? Então, assim, porque isso realmente pode criar um telefone sem fio e te criar uma crise que você poderia ter evitado antes, né? Então, esse é um ponto que eu quis destacar. Outro ponto aqui é estudar o que o cliente precisa antes de tomar as decisões, né? Parece fácil, mas é bastante desafiador. Isso aqui é realmente pesquisa, pesquisa e pesquisa. A gente fazer bastante pesquisa com o consumidor, a gente entender qual o problema que a gente está querendo resolver em relação a ele. Sabemos que um time de tecnologia não é um time barato, em nenhuma empresa ele é um time barato, então a gente tem que garantir que está colocando o esforço na direção correta, né? Então, e aqui também vai muito de encontro ao ponto que eu trouxe antes, né, do trabalho conjunto entre as áreas. Isso aqui é um exercício mútuo, onde a gente tem que levar os nossos pontos, nós temos que levar os nossos pontos, eles têm que levar os pontos deles. A gente tem que realmente se questionar. Às vezes faz muito sentido nós da gestão gastarmos muito tempo nos questionando para poder garantir que a gente vai traçar o roadmap correto em termos de tecnologia, do que simplesmente a gente, cara, fazer de forma pingada, né? Então, vamos fazer isso aqui e ver se dá certo, vamos fazer isso aqui e ver se dá certo. Então, vamos tentar resolver realmente um problema que existe. O terceiro e último ponto que eu coloquei aqui é ser parceiro de todos os times envolvidos no processo. Então, também falando, né, trazendo uma analogia à operação do Omni, né, que é super transversal, é importante que sejam estabelecidos KPIs comuns e que não haja conflito entre essas metas. Então, se todo mundo estiver olhando para uma única direção, se todo mundo estiver olhando para um olhar estratégico, o que a gente chama aqui de um só GB, né, certamente a gente reduz o risco de erro, a gente reduz bastante o risco de errar, a gente reduz bastante os cotovelos, a gente reduz bastante as surpresas que vão acontecer no meio do caminho. A gente tem que lembrar que o e-commerce não opera sozinho, não é um time de tecnologia que a gente pode sair implementando feature, implementando meios de pagamento novos, implementando mudanças no nosso sistema de atendimento, sem que a gente envolva todos os times que estão por trás disso, né? Sem que a gente envolva toda a parte operacional que cuida disso no final do dia. Então, e a gente tem que ter empatia em relação à urgência também do que eles precisam atingir em termos de metas e de objetivos. Todo mundo tem que caminhar muito junto, e quando a gente olha realmente para um número único, certamente facilita bastante a vida. Bom, tentei ser o mais breve possível aqui. Era isso. Espero que tenha passado um pouquinho aí do que a gente está fazendo e dos aprendizados que nós tivemos aí, principalmente nesses últimos 12 meses. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Pô, Léo, parabéns, cara. Tua palestra aqui nos dá uma série de insights aqui para fazer perguntas. Acho que eu podia ficar a tarde toda fazendo pergunta, tanto de frente que você abriu aqui. Mas o primeiro tema que me chamou bastante atenção, eu queria te parabenizar aí pelo respeito ao time que foi adquirido aí do pessoal da beleza na web, cara, porque algumas marcas compram empresas e nem sempre aproveitam todo o potencial do ativo que foi adquirido. Eu vi que você falou bastante disso, me chamou a atenção aí, então parabéns em primeiro lugar. Aí, cara, assim, para começar aqui, uma das perguntas, quais foram os principais aprendizados dessa internalização do time de tech? Assim, como é que isso contribuiu para a diversidade de ideias e como isso foi recebido dentro das outras áreas? Fala um pouco dos desafios aí, choque de cultura e etc. Cara, é um bom ponto, é uma pergunta bem tricky, assim, porque certamente teve choque de cultura, né? Seria, assim, errado da minha parte falar que não teve, e principalmente porque dentro do grupo, o grupo é muito grande e tem uma cultura muito bem estabelecida já, né? E modelos de trabalho muito bem desenhados também. Beleza na Web veio com outro modus operandi e outra linha de desenvolvimento, por exemplo. Então, cara, quando a gente fala, por exemplo, da atuação, quando a gente vai fazer pensando de maneira bem técnica, né? Que, cara, a galera tava mega acostumada lá a estar, né? A gente ainda opera dessa forma. A gente faz 20 deploys por dia, 25 deploys por dia. A gente faz entrega constante. É CI/CD realmente na veia, entendeu? Como é que a gente mantém isso? Rolou muita insegurança em relação a eles, para poder, em relação a essas frentes. Falou, cara, será que a gente vai manter? Será que a gente vai poder? Será que a gente agora vai começar a trabalhar com
burocracia? Será que a gente vai ter que abrir um chamado para poder fazer um deploy em produção? Cara, não, entendeu? Então, assim, a primeira mensagem que a gente passou para eles foi essa. Foi, não, nada vai mudar. Tudo que está funcionando muito bem, a gente simplesmente vai potencializar e tentar trazer para dentro de casa esses aprendizados. Certamente a gente faz ajustes no meio do caminho, a gente tem que pensar em questões principalmente relacionadas à segurança da informação, em relação à compliance, que são hiper importantes, né? Porque o negócio expandiu. Beleza na Web não virou só Beleza na Web, virou o Boticário, QDB, Eudora, entre vários outros e-commerces que estão envolvidos dentro desse ecossistema. Então, eu posso destacar que esse foi um dos pontos de insegurança que o time trouxe, mas que a gente conseguiu tratar muito bem, com transparência, cara, tentando realmente ser bem transparente com o time. E cara, assim, vocês além dos consumidores finais, né, que são sempre a grande razão aí de qualquer roadmap, vocês têm um outro cliente interno forte, né, que são os franqueados. Imagina como é priorizar roadmap de tecnologia, olhando para o canal online, olhando para o consumidor final e para os franqueados. Queria que você comentasse um pouco aí sobre isso. Como é que é a priorização do roadmap de tecnologia na hora de pensar em cliente e franqueados? Tá. Hoje a gente está trabalhando com OKRs aqui dentro do grupo, né? Então, esses objetivos, a gente tem os objetivos principais que são do Grupo Boticário, onde a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Grupo Boticário a longo prazo, queremos ser a empresa mais sustentável do Brasil, no fim do dia. Isso falando de médio e longo prazo aqui, né? A gente não está falando realmente de muito tempo para frente, não. Então, tá, como é que todas essas, é o que a gente chama de value streams, atuam em cima desse problema, em cima desse objetivo? E depois a gente começa a desdobrar objetivos dentro de cada uma dessas cadeias de valor. Então, quando a gente fala de franqueado, a gente tem, por exemplo, uma value stream específica com olhar para o franqueado. Quando a gente fala do e-commerce, a gente tem uma value stream exclusiva para o e-commerce, que é onde eu toco hoje. A gente tem outra value stream exclusiva olhando para produtos financeiros, por exemplo, e assim por diante. Elas três, elas estão conectadas por meio desses objetivos macro do grupo. Então, ali é onde a gente tenta traçar principalmente o que a gente quer entregar. Cara, a gente quer levar mais cliente para a loja. Esse é um objetivo que envolve o e-commerce, envolve o franqueado, pode envolver outras áreas. Então, a gente trabalha no processo de QBR em cima desse objetivo e a gente cria o que a gente chama aqui dentro de exercício de sinergia. Né? Cara, durante os QBRs, como é que a gente conecta esses times para poder garantir no que o e-com depende do franqueado, o que o franqueado depende do e-com, para poder fazer com que o roadmap seja criado pensando nessa sinergia também, além de pensar nos itens isolados, que são individuais de cada uma dessas frentes. Então, falando de maneira bem objetiva, mais ou menos esse é o exercício que a gente tenta fazer aqui, tá? Não, bem legal. Eu vi que vocês têm um web rooming forte aí, né, do consumidor olhar muito para o site antes de ir para a loja física. Vocês levam muito tráfego para a loja física e que mais de 50% das vendas saem das lojas de franqueado, né? Eu queria curiosidade mesmo, né? A gente falou com o pessoal do Boticário no podcast ano passado, no comecinho da pandemia. Eu queria ouvir um pouco como é que foi a relação, enfim, se você puder comentar rapidamente aí os aprendizados desse período pandêmico e como é que vocês ajudaram os franqueados com loja fechada no Brasil inteiro a vender mais aí, o que vocês entregaram de produtos digitais para esses caras se manterem de pé nesse período, vai ser bem legal. Não, certamente, assim, como eu mencionei ali no começo, né, a integração de uma plataforma própria ajudou muito nesse processo, certamente ajudou muito nesse processo, porque a gente conseguiu criar features no e-com para realmente agregar mais, principalmente no nosso carrinho, no nosso checkout, a visão do franqueado, a visão da retirada em loja. Esse foi um primeiro ponto, né? Então, cara, como é que a gente agrega, como é que a gente mostra para o cliente que ele pode retirar na loja? Esse é um ponto. Um segundo ponto que foi super importante foi a absorção. Então, a gente tem um time mega capacitado na diretoria de e-commerce também, que trabalhou muito na absorção dessa cadeia de franqueados. Então, a gente conseguiu aumentar muito o número de franquias que atendiam a nossa cadeia durante a pandemia. Então, dado que eles estavam fechados, principalmente em shoppings, né, ou espaços que não são dentro de shoppings, cara, como é que a gente leva esses produtos para lá? Pô, a gente precisa aumentar o nosso range, a gente precisa aumentar as nossas áreas de absorção. Então, esse foi um ponto foram dois pontos bem cruciais, assim, da jornada que ajudaram a gente a levar mais clientes para lá. Não, legal. E como é que vocês mensuram isso, né? Como é que você mensura a performance de franqueado, treina esses caras, educa
e engaja. Acho que a pandemia ajudou um pouco, ele vê que o e-commerce é amigo, né? Não é... se tinha alguma resistência, acho que a pandemia ajudou um pouco a quebrar essa resistência. E se você puder falar um pouquinho da política, né? Pô, o cara era cliente da loja física, de repente ele comprou no e-com. Como é que vocês organizam isso internamente? Assim, primeiro, só para quebrar a pergunta, né? Para não... Primeiro, como é que você mede a performance do franqueado? Pô, você está entregando no prazo, não está? Está indo bem, não está? Como é que você engajou esse cara? E a segunda pergunta é como é que você... qual é a política aí de remuneração? O cliente comprou, o cliente é de quem? Como é que isso é dividido? Não, o primeiro ponto eu posso falar de forma mais aberta aqui. Basicamente, assim, entra muito naquele bullet de monitoramento que eu trouxe. A gente entrega dashboards para os franqueados, onde eles conseguem ter um controle muito assim, em tempo real do que está acontecendo e do que a gente está mandando para eles. É o que a gente chama basicamente de dash de absorção também, né? Então, cara, eles conseguem entender realmente quantos pedidos estão chegando lá e a gente dá muita transparência em relação aos números do e-com, né? Para poder eles terem essa visão clara do que está indo para o CD, o que está indo para a loja, como eles, como franqueados, podem fazer para poder absorver cada vez mais pedidos no fim do dia, né? Quando a gente fala do cliente, é um cliente do Grupo Boticário, né? Então, assim, só que a gente pensa na estratégia sempre olhando primeiro para o franqueado. Então, tudo que a gente constrói em termos de experiência, principalmente quando a gente vai validar uma ideia, a gente busca entender como a gente consegue aplicar isso primeiro no franqueado, antes, inclusive, de aplicar no CD. Então, a gente conversa com o franqueado, a gente entende, existe uma relação de proximidade muito grande e principalmente de respeito, né? Porque foram eles que trouxeram a gente até aqui no fim do dia. Legal, agora tem duas perguntas do chat aqui, que eu vou chamar o Rodrigo Nasser para... Ô, Léo, tem duas perguntas aqui do chat, aproveitando essa última que você fez, o Christian pergunta o seguinte, qual o papel do catálogo das franquias e do Omni? Que tipo de audiência levam para cada canal? Cara, assim, nós temos certamente campanhas que são bem específicas, né, assim, campanhas que a gente tenta gerar de acordo com um estudo que a gente faz com os franqueados e, inclusive, com estabelecendo previamente ali algum tipo de comunicação com o franqueado para poder tentar empurrar mais clientes para lá. Então, tem campanhas que a gente gera com o intuito único de levar mais clientes para a loja. Esse é um ponto, né? Então, não existe um catálogo exclusivo, mas existe sim uma campanha exclusiva para poder tentar levar mais clientes para a loja. Pode ser através de uma promoção, através de um brinde, através de várias outras ações que a gente toma aqui para poder tentar colocar mais clientes para circularem nas nossas lojas. Eu não lembro da segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, parabéns pelo conteúdo, o Alex Miura pergunta, parabéns pelo conteúdo, como e quando o Boticário enxergou que a TI é papel fundamental para o crescimento da empresa e como justificar o custo, já que montar uma estrutura igual a de vocês é uma aposta de médio e longo prazo? Acho que assim, o Boticário sempre enxergou que TI era importante para a empresa. Esse é um ponto extremamente importante. Tecnologia aqui dentro do grupo nasceu, eu diria que desde quando o Boticário é Boticário, desde quando o Dr. Miguel fez o primeiro perfume ali na batedeira, acho que isso ali já era tecnologia, ele já pensava em tecnologia, né? E isso vem há tempos, né? O que aconteceu é que recentemente a gente mudou a forma de trabalho. O nosso modelo de trabalho é que começou a mudar, né? Então, a gente realmente começou a fazer parte de um pilar extremamente importante para o grupo. Temos uma vice-presidência de tecnologia dentro do Grupo Boticário agora, que certamente dá muito apoio para essa frente, né? E de maneira assim, bem tentando ser sucinto aqui, eu acho que tecnologia hoje certamente é um dos principais pilares de qualquer negócio, né? Então, a gente enxergou isso dessa forma, a gente entende, obviamente, que todas as outras frentes do negócio são extremamente importantes para a gente, só que sem tecnologia, a gente não consegue levar mais clientes para o franqueado. Sem tecnologia, a gente não consegue melhorar o nosso atendimento. Sem tecnologia, a gente não consegue melhorar a forma como a gente acelera as nossas entregas. Então, é uma frente que, se você não realmente... É o tipo de investimento que, se você não se propõe a fazer hoje em dia, você é engolido de alguma maneira lá na frente. Então, é sim um investimento de médio e longo prazo, mas isso não significa que no curto prazo a gente não consiga tentar criar maneiras ou formas de viabilizar frentes aí que ajudem a se pagar, né, a fazer com que realmente a gente se pague. Por isso que aquela questão que eu mencionei antes também, de escolher certo é mega importante, a gente sabe que o time é caro, né?
Legal. Dani. Bom, eu ia falar, né? Você consegue vender mais sem tecnologia, mas eu acho que custa mais caro, né? É bem isso. Leonardo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar com a gente o case e as informações. Em nome do E-Commerce do Brasil, te agradecer pela apresentação. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!